Olá, tudo bem com vocês? Espero que até aqui o Senhor tenha abençoado as suas vidas, tenha guardado vocês. E hoje nós iremos dar a nossa sequência na leitura do livro de Atos, capítulo 2. Espero que Deus tenha algo especial para nós neste dia. Logo após nossa vinheta, nós estaremos adentrando então neste livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, o livro de Atos em si, é a história da igreja primitiva. Então aqui se inicia os relatos, primeiros escritos de como a igreja começou. E Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, nos diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com 11, levantou-se a sua voz e disse: Varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, sejam-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre todos os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios, sinais de Deus, por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tornando-os os crucificastes e maltastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois era possível que fosse retido por ela. Nós vemos então até o livro de João, os 4 primeiros evangelhos. Jesus nasceu, cresceu, anunciou o evangelho. Até então os homens tinham uma simpatia por Jesus, mesmo os apóstolos. Eles no seu entendimento humano não conseguiam compreender o que de fato estava para acontecer, o que de fato se as palavras de Jesus iam se concretizar. Eles tinham uma expectativa até então. Nós vemos que os apóstolos, eles caminhavam com Jesus, ouviam do próprio Jesus as palavras como o próprio apóstolo declarou, as palavras de vida eterna, as palavras a qual eles se maravilhavam, mas eles não tinham a convicção de fato de que o que Jesus falava de fato iria acontecer. Eles viram a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo, eles viram os sinais, prodígios, maravilhas, mas ainda estavam incrédulos. Nós vemos que ao ponto de, depois Jesus
morrer e ressuscitar, Tomé ainda não creia no que de fato Jesus havia ressuscitado, ao ponto de pedir uma prova material, física, de que se ele só ia crer depois que ele visse. E aqui então, no livro de Atos, capítulo 2, Pedro, depois de tudo isso ocorrido, então afirma e confirma: olha, Jesus nos ensinou todas essas coisas, assim como estava escrito no livro de Joel. E aqui então se cumpre o que as profecias falavam, que Jesus ia vir, padecer, morrer, crucificar e ressuscitar. E nós vimos essas maravilhas. Então a partir de agora nós estaremos anunciando que Jesus o Nazareno está nos céus, ressuscitou dentre os mortos, e por isso agora hoje a nossa alegria é completa. Pois como os ouvidos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos, elamitas e os que habitam com ela, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e ponto da Ásia, e Frígia, e Panífia, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar da grandeza de Deus. Então se cumpre o que estava escrito em Atos 1:8, o anunciado Evangelho, autoridade, poder. Não foi para fazer com que a gente recebesse isso e recebesse a glória, recebesse a adoração, recebesse para nós todos os holofotes, mas na verdade Atos 1:8 começa a se cumprir aqui, Atos 2. O Evangelho começou a ser pregado, o Evangelho começou a ser anunciado, o Evangelho começou a então confirmar o seu propósito, ser anunciado que Cristo havia de padecer, mas ressuscitou. Então agora aqueles homens se maravilhavam com as manifestações do Espírito, com a grandeza ao qual Deus deixou na mão deles, mas em nenhum momento eles se engrandeceram com isso. Pelo contrário, eles pegaram, foram humildes em reconhecer que tudo aquilo era da parte do Senhor nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. E hoje, nos dias de hoje, a gente possa ter a mesma humildade, o mesmo coração sincero que os apóstolos tiveram, que não foi por nós, não foi por nossas ações, não foi por nossas atitudes, mas pela graça soberana de Deus, que nos capacita, que nos deixou o seu Espírito, para que a glória dele se manifestasse entre os homens. Que Deus os abençoe em mais este vídeo, e a gente se encontra no próximo, em nome de Jesus.